Queria te convidar a continuarmos meditando no tema que começamos a ver semana passada. Semana passada nós começamos a ver e nos perguntar como que nós lidamos quando Deus diz não. Porque algumas vezes na nossa caminhada, Deus nos diz não. A pergunta é, como nós lidamos quando isso acontece? Quando nós lidamos quando Deus diz não? É importante a gente pensar sobre isso a partir das Escrituras e à luz do Evangelho, porque eu e você estamos vivendo um momento de muitas lutas e muitas dificuldades. Muitos com medo do que pode acontecer em meio ao coronavírus, muitos preocupados em pegar a doença ou não pegar, alguns perdendo entes queridos, outros perdendo renda. Muitos irmãos nossos têm sofrido com isso, quem é comerciante, que trabalha com vendas, quem é empresário. São muitas as indagações e perguntas que nós temos. E às vezes nós nos perguntamos, será que Deus não está ouvindo a nossa oração? Será que Deus não está vendo o que nós estamos passando? Então, por um lado, nós vemos toda essa situação que nós estamos passando, individualmente, como família, como igreja, como nação, e que o mundo todo está passando. Por outro lado, às vezes nós ouvimos em algumas igrejas ou algumas teologias que nos dizem que Deus sempre diz sim para nós, que Deus nunca diz não para nós, que nós, como discípulos de Jesus, somos mais que vencedores e que nada pode nos impedir, que nada pode nos derrotar e que nós sempre vamos caminhar em vitórias. Mas parece que quando nós olhamos para alguns momentos da nossa caminhada, essa não é a realidade. Como conciliar isso? Como conciliar essa situação em que às vezes a gente percebe que Deus disse não para nós? Ele disse não para aquilo que nós estávamos clamando. Por isso que nós começamos semana passada a pensar sobre esse tema. Por isso que eu e você começamos semana passada a pensar que Deus, em alguns momentos, nos diz não. E aí, pensando nisso, eu queria lembrar para você algumas coisas básicas, alguns pressupostos básicos quando nós pensamos nesse tema. O primeiro deles é que Deus existe. Deus existe. E tem muito a dizer sobre tudo aquilo que está acontecendo nas nossas vidas, muito mais do que nós imaginamos. Ele existe. Segundo pressuposto que nós precisamos ter muito claro no nosso coração, Deus ouve. Deus está ouvindo o nosso clamor. Deus está ouvindo quando nós conversamos com Ele. E Ele não se esquiva de nenhuma das nossas orações. Ele não se ensurdece diante de nenhuma oração. Ele ouve tudo, tudo. E nós podemos colocar tudo diante dEle. Então, esse é um outro pressuposto que você não pode esquecer. Um outro pressuposto que eu queria te lembrar. Deus decide. Deus é Deus que decreta as coisas. Ele não fica em dúvida, ele não fica com melindres, ele não fica pensando, eu acho que eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Deus decide. E tudo que Deus decide é o melhor para as nossas vidas. Mesmo que talvez no primeiro momento nós não consigamos entender, mas Ele decide. E o que Ele decide é o melhor. Outro pressuposto que eu queria te lembrar é que Deus é Deus. Ele é Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele não precisa dar satisfação para mim e para você. Ele não precisa dar relatório para mim e para você. Ele não precisa se auto-justificar, nem precisa que alguém defenda ele. Porque ele é Deus e continuará sendo Deus. E esse é um pressuposto que você não pode perder de vista. O último pressuposto que eu queria te lembrar: eu e você não somos deuses. E eu e você precisamos ter isso muito claro. Porque muitas vezes nós achamos que temos em nós o poder de transformar toda e qualquer situação. E eu acho que você tem percebido que essa pandemia que nós temos vivido
tem nos mostrado quão frágeis nós somos e quão perdidos nós podemos estar. Porque até os mais cientistas, os mais renomados cientistas estão meio que perdidos e se debatendo em como resolver essa situação. E todo mundo fala em nome da ciência, todo mundo fala em dados científicos. E esses mesmos dados científicos muitas vezes se contradizem, porque na realidade eles simplesmente expressam um fato, que a ciência não é um Deus, que o homem não é Deus e que o homem não consegue resolver todas as coisas. Então, ao pensarmos sobre esse tema que nós estamos meditando, eu queria te lembrar desses pressupostos, para que você possa ir para as Escrituras com isso muito claro no seu coração. Então, semana passada, nós vimos a partir do segundo livro de Samuel, capítulo 12, quando o texto nos narra um momento em que Davi clama por cura. Ele clama diante de Deus para que Deus curasse o seu filho, para que Deus curasse o seu filho, para que Deus trouxesse a cura sobre o seu filho. Deus disse não a Davi. E vimos o porquê que Deus disse não a Davi. Porque Deus queria tratar a vida de Davi. Deus queria tratar um coração endurecido, um coração que já estava cauterizado pelo pecado, um coração que estava cego pelo pecado, e fruto disso foi capaz de fazer coisas bárbaras, destruindo inclusive até vidas. E Deus queria tratar no coração de Davi. Mas também nós vimos que o não de Deus para Davi produziu em Davi um adorador. Produziu em Davi alguém consciente da sua fragilidade, consciente da sua dor, mas alguém decidido a continuar em frente. Produziu em Davi alguém que sabe o que é sofrer, que sabe o que é ser consolado por Deus, e agora ele podia consolar outras pessoas também. Então nós vimos que, algumas vezes, Deus não traz a cura que nós queremos. Ele diz não, mas Ele quer tratar o nosso coração. E às vezes nós precisamos ter a sensibilidade, como Davi teve, de perceber isso em nome de Jesus. Hoje, eu queria te convidar a ver um outro texto das Escrituras, em que Deus também disse não a um pedido. Em que Deus disse não a um pedido, só que agora Ele disse um não a um pedido para alguém super especial, o seu próprio filho. Em Mateus capítulo 26, dos versos 36 aos versos 46, nós vemos Jesus pedindo para que Deus afastasse dele aquele cálice. Deixa eu te lembrar o contexto do texto que a gente vai ler. Mateus capítulo 26 narra a noite anterior aonde Jesus iria ser entregue para ser crucificado na cruz. Ele chama aos seus discípulos para orarem com ele, ele chama aqueles mais próximos para estarem por ele, e ele tem um momento de oração, clamando a Deus, pedindo: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. E o texto nos diz, e os outros evangelhos que narram esse texto nos diz que foi um momento de profunda angústia e profunda dor e sofrimento, porque naquele momento ele sentiu todo o peso do meu pecado e do seu pecado, da minha maldição e da tua maldição, conforme Isaías já nos predisse, que ele sentiria, que ele levaria sobre ele todas as nossas maldições, todas as nossas enfermidades, todo o nosso pecado. O castigo que deveria cair sobre mim e sobre você iria ser derramado sobre ele. E naquele momento, ali em Mateus capítulo 26, Jesus começa a sentir a intensidade desse momento. E ele clama a Deus e pede: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. E nós vemos que Deus não responde a ele, que Deus diz não a ele. E eu queria que nós lêssemos esse texto e aprendêssemos algumas coisas a partir desse momento de oração que Jesus teve, a partir desse diálogo que Jesus teve com o Pai, a partir do não que Deus disse a ele. Mateus capítulo 26, dos versos 36
aos versos 46, a palavra do Senhor nos diz o seguinte. Mateus capítulo 26, do versículo 36 até o versículo 46, a palavra do Senhor diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém. Você percebeu que momento de angústia e de dor foi esse que Jesus estava passando? Momento de profunda dor e de profunda dificuldade. Momento em que ele estava levando sobre ele todo o pecado da humanidade, sentindo o peso de todo o pecado da humanidade, de todas as maldições de toda a criação, de reconciliar toda a criação com o Pai. No momento que ele clama: Senhor, se for possível, afasta esse cálice de mim. Se for possível, afasta esse cálice de mim. E o texto nos diz que foi um momento de profunda angústia e tristeza. O texto nos relata isso. E ao pensarmos sobre isso, nós precisamos pensar que até Jesus ouviu, de certa forma, um não de Deus. Nós vamos entender mais esse texto. E talvez você pense: mas Jesus ouviu um não de Deus? Mas Jesus era alguém tão justo, né? Jesus era alguém que tinha condições de ser tudo de bom. Ele era bem em pessoa, alguém que sempre ajudou os pobres, alguém que curou muitos, alguém que não pecou, alguém que era perfeito. Esse era Cristo Jesus. Esse era Cristo Jesus. Essa era a pessoa de Jesus, mas que naquele momento estava ali clamando diante de Deus, clamando graça e misericórdia, clamando para que Deus afastasse aquele peso diante dele, porque era algo muito pesado para uma pessoa carregar. E Deus disse: não. E talvez você olhe para esse texto e se pergunte: caramba, isso não é algo que eu ouvi sobre fé cristã. Isso não é algo que eu ouvi sobre caminhada com Jesus. Sofrimento, dor. E eu queria que você, olhando para esse texto, percebesse algumas coisas que o texto nos diz. E por que Deus disse não até a Cristo Jesus. Primeira coisa que a gente aprende com o texto é que Deus disse não a Jesus para que todos nós possamos entender que todos podemos enfrentar sofrimentos profundos. A dor e o sofrimento não escolhe ninguém, nem privilegia alguns e evita outros. A dor e o sofrimento podem chegar a qualquer um. Chegou em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Deus homem. O texto diz no verso 38, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo.
Cristo Jesus passou por sofrimento tremendo e profundo. O texto vai usar uma expressão para dizer o tamanho dessa dor. Ele vai ser até redundante, diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Não é à toa que o texto faz essa redundância. É para explicar para mim e para você o tamanho do sofrimento e da dor, a quão profunda era a dor e o sofrimento que Jesus estava passando, o próprio Cristo. E Deus disse não a ele. E ao dizer não a Cristo Jesus, Deus está nos ensinando que todos nós podemos enfrentar sofrimento profundo. Não é porque eu sou filho de Deus que eu não vou sofrer. Não é porque eu sou filho do Rei que nenhum mal vai encostar em mim. Não é porque eu sou filho do Altíssimo que eu vou ser livre de toda dor e de todo sofrimento. Em alguns momentos na caminhada, nós iremos sofrer. Nós iremos sofrer. Mas nós precisamos nos lembrar que Cristo nos disse: tem de bom ânimo, eu venci. Nós precisamos nos lembrar que mesmo em meio a um momento de dor e sofrimento profundo, Deus está conosco. Mesmo que os nossos amigos e mesmo que as pessoas próximas de nós não estejam conosco. O texto nos diz que Jesus pede para que os seus discípulos estivessem com ele e vigiassem com ele. Só que o texto também nos relata que eles dormem. Que eles dormem. Eles abandonaram Jesus nesse momento de dor e sofrimento profundo. A primeira coisa que eu queria que você guardasse desse texto é que todos nós podemos enfrentar sofrimento profundo. Ser filho de Deus, ser filho do Rei, ter um compromisso com Jesus, não significa ausência de dor e de sofrimento. Porque nós iremos passar por alguns momentos de dor e de sofrimento. Mas eu também queria te lembrar que nós temos algumas certezas que as Escrituras nos trazem. Algumas verdades que Deus nos mostra na sua palavra. Que Ele nunca nos abandona. Que mesmo em meio à dor e ao sofrimento profundo, o seu Espírito nos capacita a suportarmos essa dor e esse sofrimento. E Ele, em Cristo Jesus, quis deixar isso muito claro para mim e para você, em nome de Jesus. Só que uma segunda coisa que nós aprendemos do texto é que eu e você, muitas vezes, vamos passar por esse sofrimento sozinhos, sem ter ninguém por perto. O texto, tanto no versículo 28, no versículo 38 e no versículo 40, nos dizem que Jesus estava sozinho. Os seus discípulos que ele levou para esse momento, e Pedro e aqueles que eram mais chegados dele, que ele trouxe para mais perto, Jesus pediu e clamou: fiquem comigo. E eles não conseguiram ficar com Jesus. O texto nos diz que ele estava sozinho. Naquele momento de profunda dor e profunda angústia, ele estava só. Naquele momento não havia nenhuma grande multidão. Naquele momento não havia ninguém pedindo para que ele fizesse um milagre ou trouxesse uma cura. Naquele momento, os seus discípulos mais chegados estavam dormindo e deixaram ele só. Num momento de profunda dor e sofrimento, ele estava sozinho, nos mostrando que aquilo que Deus já pré-anunciava sobre Jesus no Antigo Testamento iria acontecer. A palavra do Senhor nos diz no Antigo Testamento que seria um momento de dor e de sofrimento e que ele estaria só, abandonado, seria entregue para ser morto pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, para que através disso eu e você fôssemos reconciliados com Deus. E nesse texto nós vemos isso acontecendo. Então, quando nós vemos o texto
e vemos que Deus diz não a Jesus, Ele está querendo nos ensinar que todos nós podemos enfrentar sofrimento sozinhos. Que é possível de eu e você, no meio da dor, não ter ninguém perto de nós. Por isso que a Escritura nos diz que é muito melhor a casa onde tem luto do que a casa onde tem alegria. Porque para momentos de festa e de alegria, você tem sempre muita gente. Mas no momento de dor e de luta, nem sempre você tem muita gente. E nos momentos de dor e de luta, nós valorizamos aqueles que estão ao nosso lado. Nos momentos de dor e sofrimento, nós valorizamos aquele ombro amigo que às vezes encosta em nós simplesmente para nos dar o ombro e fala: encosta aqui. Não sabe que palavras dizer, não sabe o que fazer, mas simplesmente nos dá o ombro para que nós possamos nos apoiar. E vida cristã vai ter momentos nela que nós passaremos por sofrimento e passaremos sozinhos. É possível isso acontecer. Mas também é momento de você lembrar que mesmo estando sozinhos, não tendo nenhuma pessoa para que possamos ver, Deus está conosco, porque Ele não nos abandona. Lembre do Salmo 23. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. A presença do Senhor está comigo. Então, nesse momento de profunda angústia, nesse momento que Jesus está clamando diante de Deus para que Deus o livre desse cálice, o afaste desse cálice, e Deus diz não para Jesus, Deus está querendo nos ensinar que todos nós iremos e podemos passar pelo sofrimento sozinho, sem amigos por perto, sem aquelas pessoas que estão no dia a dia conosco. Momentos em que estará somente nós e o Senhor. Mas Ele nos basta. Ele nos basta. Porque se você percebeu também no texto, em todo momento Jesus diz: mas Senhor, que a tua vontade seja feita. E isso só era possível por ele perceber também que ele não estava sozinho. Que o Pai estava com ele nesse momento de dor e de clamor. E que Deus, ao responder não a ele, estava presente com ele. Uma terceira lição que eu queria que nós aprendêssemos com o texto é que Jesus, ao ouvir ao não de Deus, continuou sendo submisso à vontade de Deus. Ele vai dizer: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele repete isso no verso 42, ele repete isso no verso 44. Total submissão ao plano e à vontade de Deus para a sua vida. Jesus sabia o que o aguardava. Jesus sabia o que ele iria enfrentar dali pela frente. Ele sabia que o que o esperava era a cruz. Ele sabia que o que o esperava era o julgamento. Ele sabia que o que o esperava era o guspe na cara, era socos, pedradas, o desprezo. E acima de tudo, ele sabia que a justiça de Deus seria derramada sobre ele, para que através da aplicação da justiça de Deus sobre ele, a misericórdia e a graça de Deus fosse aplicada sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele sabia disso. Por isso que ele diz: Senhor, minha alma está profundamente triste, e uma tristeza de morte. Por isso que ele ora ao Senhor e clama para que Deus o livre daquele momento. Mas mesmo Deus dizendo não a ele, ele se submete à vontade de Deus. Quando Deus diz não a Jesus, Deus está nos ensinando, a partir do exemplo do seu próprio Filho, a partir do exemplo do Deus homem, que eu e você precisamos nos submeter sempre à vontade do Senhor para as nossas vidas. Porque ela é sempre boa,
perfeita e agradável. Mesmo que no primeiro momento nós não entendamos, mesmo que no primeiro momento a gente não consiga visualizar aquilo que Deus irá fazer logo ali na frente. Mas a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E Ele nos convida a nos submetermos a ela, a confiarmos na condução amorosa e bondosa do Senhor em nome de Jesus. Então, a partir desse texto, onde Deus aparentemente diz não a Jesus, ao momento em que Jesus clama para que ele fosse livre daquele momento, para que Deus o afastasse dele aquele cálice. Quando Deus diz não para ele, Deus está me ensinando algumas coisas para mim e para você, a partir do exemplo de Jesus. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Que você guardasse no seu coração. Todos nós, em nossa caminhada, podemos enfrentar momentos de profunda dor. Só que isso não significa que Deus está ausente. Todos nós, na nossa caminhada, podemos enfrentar momentos de dor. E vida cristã não significa ausência de dor. Vida com Deus não significa que nós não iremos sofrer. Mas significa que o sofrimento pode até nos atingir, pode até nos alcançar, mas Deus estará conosco. Queria que você guardasse isso no seu coração, meu querido, em nome de Jesus. Segunda coisa que eu queria te relembrar e que você guarde no seu coração, que todos nós podemos passar por momentos de dor e de sofrimento sozinhos. Porque na hora da dor e do sofrimento, alguns amigos somem, alguns familiares somem. Mas Deus não está ausente. Eu queria que você não perdesse isso de vista. Não é porque os seus amigos sumiram, não é porque os seus familiares sumiram, não é porque aquelas pessoas que você imaginava que estariam do seu lado nesse momento de dor e de sofrimento sumiram, que Deus sumiu. Ele não sumiu. Ele está presente com você, meu querido, em nome de Jesus. Eu queria que você não esquecesse disso. Uma terceira coisa que eu queria que você relembrasse para o seu coração e guardasse nele é que todos nós estamos submissos à vontade de Deus e podemos receber um não de Deus. Só que isso não significa que Deus está ausente. Isso não significa que Deus não nos ama. Isso não significa que Deus não tem o melhor para as nossas vidas. Jesus, mesmo ouvindo um não de Deus, se submeteu à vontade do Pai. E ao submeter à vontade do Pai, ele foi exaltado, ele foi glorificado. Eu e você fomos reconciliados com ele. Toda a criação foi reconectada com Deus. Eu e você agora temos livre acesso à presença do Pai. Eu e você agora podemos ser transformados, porque o Espírito habita em nós e diariamente nos transforma em imagem e semelhança de Cristo Jesus. Porque ele foi submisso à vontade do Pai. Agora eu e você podemos ter atos de amor e de misericórdia uns para com os outros. Porque ele foi submisso à vontade do Pai, eu e você podemos cuidar uns dos outros. Porque ele foi submisso à vontade do Pai, eu e você podemos viver em comunidade e abençoar a vida das pessoas que nos procuram. Porque ele foi submisso à vontade do Pai, eu e você podemos encontrar a cura para as necessidades mais profundas do nosso coração. Por isso, que em alguns momentos Deus diz não para nós. Mas o não de Deus não significa que ele está ausente. O não de Deus não significa que ele não está ouvindo. O não de Deus não significa que ele não nos ama. O não de Deus significa que ele tem o melhor para as nossas vidas. Nesse caso específico, Deus nos ensina que caminhada cristã não significa caminhada ausente de dor e de sofrimento. E talvez nós precisamos nos relembrar disso, porque nós vivemos e somos confrontados
diariamente com uma teologia que exclui o sofrimento da caminhada cristã. Nós somos inseridos numa cultura que ela busca o prazer a qualquer custo. Que o nosso objetivo de vida é nos fazer nos sentir bem e melhor. E fruto disso, se eu tiver que trocar de marido, se eu tiver que trocar de esposa, se eu tiver que trocar de namorado, se eu tiver que trocar de emprego, se eu tiver que trocar de igreja, se eu tiver que trocar de tudo para que eu me sinta bem, vale tudo. Porque eu preciso me sentir bem e eu não posso sofrer. E essa pandemia nos limitou. Essa pandemia nos mostrou que o sofrimento faz parte da vida. Por mais que muitas vezes nós não queremos ver nem enxergar, mas o sofrimento faz parte da vida. Essa pandemia nos fez voltarmos para as Escrituras e percebemos que Deus nunca disse que nós não teríamos momento de dor e de sofrimento. O próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, passou por momentos de sofrimento e de dor e clamou diante de Deus: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas Deus disse não a ele. Mas esse não significa que Deus estava ausente. Através desse não, Deus quer ensinar para mim e para você que o sofrimento faz parte da caminhada cristã. Através desse não, Deus quer nos ensinar que a decepção com as pessoas faz parte da caminhada. Porque as pessoas, às vezes, vão nos deixar sós no meio do sofrimento. Mas esse texto também nos ensina que Deus não está ausente. Que Deus está conosco. E quando nós nos submetemos à vontade dEle, por mais que no primeiro momento seja obedecendo um não para as nossas vidas, esse não manifesta o melhor de Deus para as nossas vidas. Lembre-se disso, meu querido, em nome de Jesus. Enxergue a sua vida, enxergue a sua família e tudo o que está acontecendo nesses dias e que você está lutando e as perguntas que estão na sua cabeça, à luz das Escrituras. E eu queria te convidar a você ficar firme nessas verdades do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, nos ajuda a entender que o Senhor nos livrou, não foi do sofrimento, o Senhor nos livrou foi da morte, e da morte eterna, que é muito pior do que o sofrimento. Nos ajuda a lembrar, Pai, que em alguns momentos da nossa caminhada nós iremos sofrer, nós vamos sentir dor, nós vamos nos machucar. Nos ajuda a entender que em alguns momentos da nossa caminhada nós vamos passar em meio ao sofrimento sozinhos, sem ninguém por perto. Nos ajuda, Pai, a entender que às vezes ser submisso à Tua vontade vai doer no nosso coração. Mas também, Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está conosco nesse processo. Que o Senhor não nos abandona. Que o Senhor está presente em todo esse processo, em nome de Jesus. Nos ajuda a entender, Pai, que o não do Senhor produz vida para nós. Produz vida e é o melhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Então eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos ajude a percebermos isso. Fortalece os nossos passos. Que cada lágrima que temos derramado diante do Senhor possa ser enxugadas por Ti. Que cada clamor que nós temos feito diante do Senhor, que o Senhor, Pai amado, abra os nossos olhos para que nós possamos perceber que o Senhor está ouvindo, Senhor amado, em nome de Jesus. E que o Senhor visite-nos, Pai amado, com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, muito obrigado por vocês terem nos acompanhado nessa noite. Nós, semana que vem,
vamos continuar pensando sobre esse tema. Queremos te convidar a você olhar para as Escrituras e perceber que mesmo quando Deus diz não para a sua vida, é o melhor para nós. E o não de Deus produz a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Queremos te convidar a participar das nossas programações. Nosso culto presencial estará voltando a partir de domingo. Então, nos domingos, nós teremos culto presencial, tanto na escola dominical, às 9 horas da manhã, como no nosso culto à noite, às 19, presencialmente no nosso templo, e também transmitiremos pela internet. As nossas outras programações, ainda no mês de julho, continuarão sendo transmitidas. Nosso estudo bíblico sendo transmitido pela internet, os grupos de jovens, de adolescentes, de crianças, se encontrando no Google Meet. Acompanhe nas redes sociais da igreja, nos grupos da igreja, os links desses encontros e dessas programações. E aproveite esse momento para você, junto com o seu irmão, com a sua irmã, se fortalecer e crescer na fé em nome de Jesus. Ok? Ore pelo pastor Afonso, nosso pastor titular. Ele está de férias nesse mês de julho, então ore por ele, pela Vânia, por toda a sua família. Deus te dê um restante de semana abençoado e cheio da presença dele, em nome de Jesus. Um forte abraço. Tchau.